sei se já aconteceu com você, mas essa semana me ocorreu uma situação muito engraçada, muito peculiar. Eu fiz um pedido de uma encomenda de supermercado pelo iFood e o entregador chegou em casa lá, né, pra fazer a entrega, e ele me olhou assim, a hora que eu abri o portão, e falou assim: Emiliane? Eu falei: isso? Ele falou assim: ah, eu te conheço. E aí eu, sem conseguir identificá-lo, né, ele estava de capacete, com aquela roupa de capa de chuva. Eu falei assim: de onde? Meio assim, né, com aquela desconfiança, tipo, meu Deus, o que será? Aí ele falou assim: ah, da empresa tal. Ele listou 2 empresas lá. Eu falei assim: não, mas eu trabalhei numa tal, um segmento similar, né? Ele: isso? Não, é porque você resolveu o meu problema lá em 2013. Olha só, há 13 anos atrás. Eu tive um problema porque o motorista da empresa bateu no meu carro e a empresa demorou pra pagar. Eu tive que abrir um processo administrativo, ficou super enrolado. E aí, quando caiu na sua mão, é que foi dar certo de resolver o problema. Ele disse isso, né? Eu falei: nossa, olha só, a gente tinha muitos problemas com isso e tal. Mas eu fiquei muito feliz pela lembrança dele, né, em razão da situação toda. Ele falou assim: não, porque quando a gente recebe uma ajuda assim, pessoa que resolve o nosso problema dessa forma, a gente nunca esquece. A gente nunca esquece, ele falou. E aí eu senti na forma como ele reagiu, assim, realmente uma gratidão sincera. E fiquei muito feliz porque, puxa vida, né, às vezes a gente esquece do nosso propósito enquanto advogados, resolvedores de problemas. Na época eu era estagiária no departamento jurídico de uma empresa de transportes aqui de Campinas. E a gente acabava lidando com essas situações, né, em que às vezes tinham os acidentes de ônibus lá, que os motoristas acabavam causando danos no veículos de terceiros, e a gente tinha que lidar com essa resolução administrativa. E daí ele foi um desses casos e, enfim, era bem turbulento, porque tinha muitos casos diariamente que a gente tinha que lidar. E nem sempre a gente conseguia resolver no tempo que a gente gostaria e tal, né? Assim como tudo, né? Depois, isso era estágio na época, né? Era estagiária. Hoje em dia, nos processos, a gente percebe também que existe muito disso, né? Da questão das resoluções de demandas nem sempre acontecerem na forma como a gente gostaria que acontecesse. Mas foi curioso porque me fez lembrar do propósito realmente do advogado, que é resolver problemas, né? Tanto quanto possível não causar problemas, mas resolver problemas. E essa semana eu fiquei sem o meu carro, tive um problema com ele, tive que encostá-lo na oficina. E como é bom quando você pode encontrar alguém que resolve também os seus problemas, né? Entreguei nas mãos lá do meu mecânico e graças a Deus deu tudo certo. Tô aqui testando o carro e tá tudo bem aqui. E muito feliz por isso, porque quando você passa um tempo tendo que lidar com algum desconforto, com uma mudança na sua rotina em razão de uma situação aí inesperada que acontece, a gente começa a dar valor, né? Às vezes a gente não consegue ter a dimensão do valor do conforto que a gente tem, da liberdade, da autonomia e tudo mais. E quando nos é tirado isso, a gente vai se dar conta, né? E aí eu percebi quão valioso é você ter essa pessoa que você confia, que você pode entregar o problema ali, que ele resolve, que foi o que o meu mecânico fez, graças a Deus resolveu o problema e tá tudo certo, né? E a gente, no fim das contas, é isso, né? A gente trabalha pra quebrar o galho de alguém, né? Assim como desse rapaz, né? Que eu consegui ajudá-lo há 13 anos atrás, que ele se lembrou dessa experiência aí. Também pude ser atendida, né? Até por ele mesmo, que quebrou o maior galho em levar as entregas lá em casa, as encomendas, já que eu tava sem carro, né? Precisei desses serviços aí. E no fim das contas é isso, né? A gente trabalha para resolver problemas, para quebrar galhos de outras pessoas. E o propósito maior é esse. Embora muitas vezes, quando a gente fala em judiciário, quando a gente fala em demanda processual, a gente acaba dependendo muito do entendimento do juiz, depende muito de fatores outros, né? Não depende só do advogado, embora muitas pessoas ainda achem, né, que o advogado, ele tem um papel assim, quase que como o do juiz, né, um papel assim que define o processo. E na verdade não, né, o advogado ele vai ali intermediar entre as demandas do cliente, do consumidor, com o juiz, né, de acordo com as necessidades dessa pessoa,
diante do judiciário, vai manusear ali as leis, o direito dessa parte, dessa pessoa, diante do judiciário, mas depende da decisão do juiz. Muitas vezes a gente precisa recorrer, muitas vezes a gente precisa brigar, e tudo isso leva tempo. E muitas vezes é um tempo que até maior, com certeza, do que o advogado gostaria, né? A gente gostaria que as demandas durassem aí no máximo 3 meses, mas infelizmente os processos judiciais, eles se estendem por diversas vezes ao longo dos anos, né? E muitas vezes não é só o tempo o problema, né? Às vezes a gente tem decisões injustas, liminares que não são concedidas no tempo que a gente gostaria. Então às vezes a gente precisa de uma decisão urgente e essa decisão não sai. Ou então uma decisão que ela é realmente injusta, não reconhece o direito do cliente, que é tão eminente ali. Enfim, são diversas as situações aí, né? Mas a gente procura fazer bem a nossa parte, enquanto advogado, manusear bem o processo, manejar bem o processo, que é acompanhamento de prazo, que é ali o entendimento correto dos direitos, que sejam claros ali pro consumidor, pro cliente, no caso, né, independente da área, se é consumidor ou não, mas reconhecendo ali que essa pessoa tem um direito e que a lei o assiste de alguma forma, né? A importância de você saber deixar isso muito claro pro juiz, muito claro para quem vai analisar ali os autos, né, o processo. A principal função do advogado, né? Não depende do advogado o tempo que esse processo vai correr na justiça, quanto que esse processo vai demorar para ser julgado, se a decisão vai ser justa ou não. Mas depende do advogado demonstrar ali claramente pro juiz que vai analisar o caso que aquele direito ali que está sendo pleiteado, ele é muito claro, né? Ele é muito evidente e que ele precisa ser atendido, ele precisa ser reconhecido, né? Em favor desse cliente, em favor dessa parte que muitas vezes sofre uma injustiça, muitas vezes já tem ali tempos e tempos, né? Em uma situação de prejuízo financeiro, prejuízo na saúde, entre tantas outras coisas, né? Entre tantas outras questões. Mas principalmente reconhecer essa capacidade do advogado em ilustrar muito bem para o juiz sobre esse direito que as pessoas têm, né? E quando a gente consegue fazer isso, nosso propósito ele é alcançado, ainda que não dependa de nós. A decisão final depende de nós mostrar para o juiz o caminho ali, né? A iminência do direito, a luz do direito. Enfim, fica aí uma reflexão que me fez lembrar da importância do papel do advogado na resolução dos problemas, né? Todos nós, não só o advogado, qualquer pessoa que trabalhe, que se presta a prestar um serviço, em qualquer área que seja, é um resolvedor de problemas, né? E você fazer isso com maestria, com qualidade, acaba que faz toda a diferença. Como é ruim quando a gente precisa resolver um problema e a gente é mal atendido, a pessoa que precisa, de repente, prestar o serviço, ela não faz da maneira como a gente gostaria, né? Não faz da maneira adequada. Isso é péssimo, né? E graças a Deus, tem pessoas que prestam serviço bom, serviço de qualidade, nos socorrem ali nos momentos difíceis, né? Como foi o caso do meu mecânico, me socorreu diante desse contexto aí de dificuldade com o meu carro, enfim. Isso é muito bom, né? Ter pessoas com quem a gente possa confiar, que a gente possa contar ali e entregar nas mãos da pessoa e saber que você vai pegar o carro, no caso aqui, né? Funcionando bem, com todas as garantias, enfim. Isso é muito bacana, a gente enxerga o nosso valor, o nosso propósito enquanto profissionais, né? Quando a gente consegue entregar para o cliente a resolução de um problema, é realmente muito bom.